Olá, amigos, bem-vindos ao nosso estudo de Joana de Ângeles. Hoje, capítulo 12 do livro Momentos de Harmonia, Vítimas da Loucura, onde Joana começa falando sobre os obsessores. É um tema que desperta muitas curiosidades, muitas necessidades de informação e que a gente tem aí no senso comum muitas informações ruins a respeito do que seriam os obsessores. Quem são esses espíritos que nos perturbam, que se empenham em nos atrapalhar, em nos desviar da alegria, da paz, da harmonia? Por que eles vêm atrás de nós? Joana traz uma leitura muito lúcida quanto à obsessão. O que causa uma obsessão? Por que determinado espírito está me perturbando? Lembrando que a gente só é perturbado internamente quando a gente abre uma brecha, a gente abre aí mecanismos de sintonia com esses irmãos para que eles possam nos perturbar. É igualzinho com o encarnado. Se alguém vem irritado ou triste, ou seja lá de que estado de alma que for, pode ser alegre, feliz também, eu só deixo esse estado da pessoa me contagiar se eu permitir. Pode vir a pessoa mais alegre, mais esperançosa do mundo conversar comigo. Se eu não me deixar banhar na alegria dessa pessoa, na esperança dessa pessoa, eu não vou desfrutar da boa companhia dela. A mesma coisa com os obsessores. Se eu não me sintonizar com eles, por mais que eles insistam em me desestabilizar, eles não vão conseguir. Os nossos grandes acompanhantes de toda a encarnação, na verdade, são os nossos benfeitores, que ficam a todo momento, mesmo quando a gente está no desdobramento físico, quando a gente dorme, eles estão sempre tentando nos influenciar. Aquela vozinha boa que está sempre nos falando o bem. E que tantas vezes a gente escolhe ignorar. Então não são só os obsessores que nos influenciam. Na verdade, os benfeitores também. Mas o capítulo de hoje fala dos obsessores, né? Ela fala já no segundo capítulo que eles se deixaram enlouquecer pela monoideia da vingança. Aquela coisa de ficar pensando somente em um assunto, somente em um acontecimento. Olha como a gente pode ser obsessor de encarnados aqui também, né? Alguém nos provoca, nos irrita, nos entristece, nos magoa e a gente fica o tempo inteiro lembrando daquilo, pensando naquilo, arquitetando como se vingar, como desferir, como mudar a situação para que a gente saia, entre aspas, vencedor daquela situação. Os obsessores são espíritos como nós, que se perderam internamente nessa ideia fixa de se vingarem de alguma situação que aconteceu. Essa situação pode ter acontecido dezenas, centenas, até mais de 1000 anos atrás. E o espírito está ali, cristalizado ainda, naquela emoção, naquela mágoa, naquela dor. Quando a gente fala em outros momentos sobre perdão, a gente está falando na prevenção das obsessões. Quando a gente não perdoa,
quando a gente não pede o perdão, que são as duas vias, a gente se deixa à mercê desse mecanismo futuro de obsessão, porque a gente mantém-se preso à pessoa, algemado ali, a gente está ali com os nossos fios mentais completamente amarrados àquela pessoa e àquela situação. E ela fala o quanto esses irmãos estão cegos pelo rancor. Ele está ali o tempo inteiro relembrando algo ruim que aconteceu e que o cega, que não o deixa enxergar uma nova perspectiva. Quantas vezes a gente passa por isso? Às vezes são só uns segundos, né? Às vezes, num momento ali, alguém te dá uma fala, te fala uma coisa atravessada, seja num atendimento, entrou numa loja, uma pessoa te tratou mal, alguém furou a fila. Conheço muitas pessoas que ficam iradas porque alguém furou o lugar dela na fila. Ou no trânsito, um carro deu uma fechada na outra, ou alguém te deu um bom dia atravessado, irônico, e às vezes naquele momento a gente se desequilibra e entra numa vibração absolutamente enlouquecida, desequilibrada, em que a gente fica ali nessa ferocidade, rememorando aí todo o nosso arquétipo, os nossos arquétipos antigos, as nossas vivências antigas, mais reptilianas, mais embrutecidas, mais animalescas, né? Em que a gente quer vencer pela ferocidade, às vezes, em alguns casos, até pela força física, né? Ou por palavras terríveis. Quantas discussões familiares chegam a dores que vão perdurar, às vezes, uma vida inteira, porque num momento impensado a gente disse algo que feriu grandemente a outra pessoa. São esses os processos que ocasionam as obsessões, né? A obsessão é pegar esse pequenininho, esse acontecimento potencial e levar isso ao longo do tempo, não abrir mão, né? Seja algo muito mais grave que tenha acontecido, sejam pequenas mágoas que foram se acumulando e que não larga mais, né? Aquela coisa do eu não perdoo, ele ou ela vai pagar pelo que me fez. E aí adoecem os dois, o que recebe a influência da obsessão e o que está obsediando. Ele é o mais adoecido ali, é quem tem uma dor a ser curada. Então ele sofre pela dor e ele sofre pelo mal que ele faz. Não há como estar em harmonia praticando o mal. Joana nos pede para que não os detestemos, não devolvamos a eles o mal que eles estejam nos fazendo, que eles estejam nos destinando. Antes que nós os vejamos como irmãos doentes, porque só alguém absolutamente adoecido das leis naturais, da lei do amor, para estar empenhado em fazer o mal para alguém. Nós também, quando fazemos o mal para alguém, seja de forma direta, de forma eu quero ir lá e prejudicar, seja sem ter muita noção do que a gente está fazendo, nós também estamos em processos de adoecimento, maior ou menor grau, mas é um desvio, uma falta conosco mesmo, com Deus e com o próximo. Esses irmãos, apesar de, com o desequilíbrio deles, nos fazerem muito mal, eles também acabam
nos auxiliando. Acabam sendo, de certa forma, benfeitores. Como assim benfeitores? Ele não está me fazendo mal? Por que Deus permite que alguém venha atrás de mim tentar se vingar de mim? Porque há algo de bom nessa aproximação. Seja para que o bem se renove ali, para que esse perdão de ambas as partes aconteça, e um dia vai acontecer, invariavelmente, seja pelo caráter pedagógico que aquela prova, aquela situação vai gerar em ambos os lados. Aquele que nos persegue, ele é quem está nos lembrando do que a gente precisa mudar. Por mais que a gente já não seja, e na maioria das vezes nós não somos mais as pessoas que fomos lá atrás quando erramos, nós ainda temos muito a aperfeiçoar. Então, se há um obsessor me lembrando o tempo todo acerca do egoísmo, ele me ajuda a me tornar menos egoísta. Se ele está ali o tempo inteiro me cutucando porque eu fui avarenta, porque eu... Enfim, seja lá qual for a imperfeição que eu traga, que seja ali a ponte de ligação, a porta aberta para que ele me acesse, ele é um benfeitor me avisando que aquilo ali da minha alma precisa ser tratado. Eu preciso melhorar, eu preciso ser uma pessoa melhor. Kardec, no livro dos médiuns, explica muito bem como é que eu faço para não sofrer a influência dos maus espíritos, para não estar sob o jugo deles, me aproximando dos bons. E como é que eu me aproximo dos bons? Sendo boa. Ou seja, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Esse é o único caminho. Por isso não adianta quem entra aí num processo obsessivo ou que acha que está num processo obsessivo, ir a uma casa espírita, ir a qualquer denominação religiosa e pedir para que esses irmãos sejam afastados e a pessoa continuar igual. Né? Vai lá no centro espírita, assiste a palestra, toma o passe, bebe água fluidificada. Ok, durante ali aqueles minutinhos que eu tô com a minha vibração mais elevada, que eu tô ali tomando passe, nos minutinhos que eu presto atenção na palestra, eu tô, né, desintonizando aí com o processo obsessivo. Quando eu volto para a rua, para o meu dia a dia, se eu continuo sendo a mesma pessoa, se eu continuo tendo os mesmos pensamentos, se eu continuo rodando na mesma faixa vibratória, eu me anexo à vibração desses irmãos de novo. Daí não funciona, óbvio que não funciona. Joana vai dizer mais lá para frente que a gente precisa fazer o bem e se renovar, porque é a partir da nossa iluminação, a partir das nossas conquistas, que esses irmãos que estão nos acompanhando vão se modificar. Quanto mais eu estudar, quanto mais eu entender os mecanismos de ação e reação, a lei do amor, os ensinos trazidos por Jesus, enquanto eu estou me instruindo e eu estou refletindo, eu estou ressignificando tudo isso, eles que estão me acompanhando estão fazendo o mesmo. Ao passo que se eu mudo os meus comportamentos, eles também vão olhar, poxa, essa Jane aí de hoje é bem aquela megera perversa, terrível lá de 200, 300 anos atrás, não. Não é que ela tocou a vida para frente, que ela mudou, tem as imperfeições ali ainda, ó, não tá perfeita não, mas ela melhorou. Se ela, que era pior que eu, lá atrás está melhor, eu também posso me melhorar. Se ela é uma pessoa feliz ou mais feliz,
estando livre daquela maldade lá de trás, eu também posso me libertar dessa maldade e ser feliz também. Então, é pela minha transformação que eu vou transformar esses irmãos. Eu não tenho como simplesmente dizer, Deus, afaste esses espíritos que eu não faço a menor ideia de quem sejam de mim, porque eu não lembro, encarnei, esqueci. E eles que se virem. Não, é minha responsabilidade também. Joana diz, não eram obsessores, tornaram-se. Ninguém iniciou, ninguém foi criado de Deus como obsessor, como vingador, como malvado. Não, todo mundo foi criado igualzinho, simples e ignorante igualzinho. A gente é que vai machucando e sendo machucado no nosso processo de aprendizado. E aí geram-se as obsessões em alguns casos, né? Os perseguidos, muitas das vezes, quebraram esperanças dos outros, desdenharam de sentimentos dos outros. Muitas vezes enganamos outras pessoas. Muitas vezes nós recebemos os melhores sentimentos desses irmãos e fizemos um uso absolutamente danoso desses irmãos, desses sentimentos desses irmãos. E isso nos vale como reflexão para o que é que a gente está fazendo hoje. Quem eu estou sendo nas minhas relações hoje, desde as mais profundas até as mais superficiais. Que tipo de pessoa eu estou sendo? Quem é que eu sou no meu ambiente de trabalho? Os meus colegas de trabalho, os meus superiores, os meus subordinados, os meus clientes, os meus fornecedores, enfim, as pessoas que têm vínculo comigo no meu âmbito profissional. Quem eu sou dentro da minha família, primeiramente da minha casa, a casa que eu convivo, as pessoas que estão ali no meu dia a dia, depois o meu círculo familiar maior, quem eu sou? Eu não estou ali à toa. Eu não nasci na família que eu nasci por um acaso ou sem nenhuma função dentro desse grupo familiar. Quais são os vínculos que eu estou criando? Ou eu não estou criando, estou vivendo uma vida aí apenas sendo superficial com todo mundo, ou usando as pessoas. Ah, quem é útil para mim eu trato bem. Ah, aquele fulano ali eu vou ser educada com ele, vou tratar bem, vou dar bom dia na padaria todo dia, ser meu vizinho, porque ele pode ser útil em algum momento, né? Então com ele eu tenho verniz social, como diz Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O texto de Lázaro sobre a afabilidade e a doçura, né? A gente usa um verniz social externo com as pessoas, mas internamente a gente não nutre sentimentos pelas pessoas. Será que a gente está vivendo assim? Se estamos em maior ou menor grau, porque eu falando assim parece que é uma pessoa que é o tempo inteiro assim, e às vezes a gente não é o tempo inteiro assim, mas em alguns momentos ou em alguns locais, algumas situações, por mais que a gente tenha bondade, a gente tenha boas intenções, muitas das vezes nós temos pontos cegos na nossa atuação e na nossa alma. Daí o autoconhecimento é sempre falado, ele é sempre necessário. Para eu conhecer minhas sombras, meus pontos cegos sobre mim mesmo. Será que eu não estou agindo de forma indiferente com algumas pessoas? Será que eu não estou destratando pessoas em algum momento? Se estou, isso é precursor de processos obsessivos. Isso é janela aberta para processos obsessivos,
que eu estou plantando hoje eu vou colher amanhã, isso é fato. E aí não adianta amanhã eu sentar no banquinho da vítima e dizer, olha como eles são cruéis comigo. Mas e eu? O quanto eu fui cruel com o outro? O quanto eu estou sendo indiferente à dor do outro hoje? Então, eu tenho como mudar isso hoje. Eu tenho como evitar processos obsessivos, seja de desencarnados, seja de encarnados. Lá no livro dos médiuns a gente vê que tem do desencarnado para o encarnado, tem do encarnado para o desencarnado e tem entre encarnados. Essa coisa aqui da monoideia, isso acontece aqui também entre a gente, né? Aquela pessoa que fica ali obcecada por alguém, né? Seja um relacionamento passional, seja no trabalho, eu quero ser igual àquela pessoa, eu quero o lugar daquela pessoa, ou aquele membro da família que você tá sempre ali tentando ser melhor que aquela pessoa, sempre tentando que algo aconteça àquela pessoa, são processos obsessivos entre encarnados, tá? E a gente pode e deve extingui-los assim que a gente se dá conta que está perdido dentro deles. Então, como sair de processos obsessivos, sejam eles quais forem, fazendo o bem, nos renovando, né? Fazendo a tal da reforma íntima, nos iluminando, nos tornando pessoas melhores. Quem é o exemplo para gente? Quem é o modelo, guia e mestre? Jesus. Como é que Jesus tratava os que muito erravam? Como é que ele tratava? No Evangelho tem várias passagens em que ele lida diretamente com obsessores, com os daimons, né? com os espíritos ali que estavam perturbando pessoas, até grandes grupos. Jesus tinha misericórdia com cada um. Ele tinha amor por todos nós, mesmo com os que mais erravam. Ele corrigia os erros. Ele impedia muitas vezes que algo que estava completamente fora do caminho do bem continuasse acontecendo. Uma doença, uma mazela. Mas ele não condenava as pessoas. Pelas pessoas, ele tinha sempre o amor corretivo, né? Aquele amor que nos traz de volta para o rumo correto. Então, que nós possamos nos renovar, primeiramente nos nossos sentimentos. É muito difícil a gente ter compaixão, a gente ter amorosidade por algo ou uma situação de dor, né? Por alguém que esteja ali nos causando uma dor ou algo que a gente está recebendo ou sentindo como uma dor. É muito difícil. Mas tendo esse olhar de o quanto essa pessoa está num momento de adoecimento, de loucura, isso facilita. Isso não quer dizer que o ato errado, que aqui no caso estamos falando de processos obsessivos, isso não quer dizer que isso justifique, então tá, então esse obsessor pode continuar me judiando. Não, mas isso explica, isso humaniza a nossa relação para com ele. E a gente só vai conseguir efetivamente não ter mais esse tipo de vínculos no nosso planeta e na vida de cada um de nós quando nós aprendermos a transformar todas as relações dolorosas em relações amorosas. Porque um dia houve um afeto, um dia houve uma boa vontade entre essas duas pessoas. E uma das duas pessoas, ou desses grupos, quebrou essa boa vontade, quebrou esse afeto, por mais incipiente que fosse. E aí cabe a ambas as partes, não só ao que quebrou o afeto, mas também ao que teve o afeto quebrado, decidirem por renovar, decidirem por
criar um novo afeto. Se o obsessor, seja ele encarnado ou desencarnado, ele vai decidir restabelecer um afeto por mim agora, ou só mais lá na frente, é com ele. Mas eu tenho que aprender a doar bons sentimentos a ele, seja pela prece, seja pela prática no bem. Com esse aqui eu não consigo remediar, mas o que eu posso fazer aqui onde eu estou vivendo? Qual o bem que eu posso fazer? Qual exemplo bom eu posso doar para as pessoas? O que é que eu posso estudar sobre a temática do perdão, por exemplo, para ajudar a mim e a esses irmãos que estão me acompanhando espiritualmente? Sempre temos o que fazer. E é a nossa mudança de faixa de vibração, de entendimento, principalmente de sentimento, que vai conseguir nos retirar dessa caminhada, desse ciclo vicioso em que um machuca e aí o outro vem vingar, e o vingado quer o que sofreu pela segunda vez quer dar desforra, e aí a gente fica presa nesse círculo de loucura, né? Porque a vingança é uma loucura, ela é um adoecimento. E saindo dessa faixa vibratória, também nós deixamos de sermos candidatos a sermos obsessores, né? Porque, afinal de contas, nenhum de nós está ainda nem pertinho do caminho de perfeição. Então, qualquer um de nós, se não se cuidar, se não se renovar, pode em algum momento ver-se preso a essas monoideias de vingança, que a gente não usa o termo vingança, a gente fala assim, eu quero fazer justiça, muitas vezes, né? E aí, só que a nossa justiça, se ela não tiver imbuída do amor e da caridade juntinhas, ela não é justiça, ela é vingança. Então, consultar os nossos sentimentos, consultar as nossas dores e renová-los é o caminho, é o único caminho para sairmos dos processos obsessivos. Ficamos por aqui por hoje. O episódio de hoje é uma temática que não se esgota, mesmo no próprio texto de Joana tem muito mais coisa que podemos falar. Vocês podem colocar dúvidas ou comentários que complementem aí nos comentários desse vídeo no YouTube, e a gente continua tratando desse assunto e vamos falar dessa temática também em outros temas ainda para frente nesse mesmo livro. A gente vai falar de ressentimento, a gente vai tocar aí nessa temática outras vezes. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva e toque aí o sininho para você receber sempre os meus vídeos, os avisos aí de novos episódios. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.